Bom dia, pessoal! Beleza? Estamos prontos aí para começar a revisão pro TJ São Paulo, normas da Corregedoria? Primeiramente, saiba que você tem que estudar lei seca. Então, eu deixei material para você aí, leia ele inteiro. E a gente pode dividir o material, ó, se quiser dar um print aqui da tela, ó, dá um print da tela, salva aí, compartilha com a gente aí, tudo bem? Vamos, né, fazer essa interação aí e tudo mais. Beleza? Printou? Eu vou apagar, hein? Vamos lá. Então é o seguinte, ó, esse material, o edital do TJ, ele veio dividido em 3 capítulos. O capítulo 2, galera, do artigo 6º ao artigo 18. São um pouco mais aí de 12 artigos. Tem que ler inteiro 2, 3 vezes. Você tem que saber o que é visita correcional, correção ordinária, correção extraordinária, as penalidades. Beleza? Aqui é um tópico curto, né? Eu diria, chegue decorado com ele. O capítulo 3 vão ser mais de 160 artigos, tá? Aí aqui realmente você tem que estar com mais planejamento. Para esse capítulo 3, eu separei diversos artigos e eu grifei o que já caiu em prova. Então no material, quando a gente passar aqui, eu vou passar com vocês artigos que foram efetivamente cobrados em prova. E temos o capítulo 11. Esse aqui é a nossa maior aposta, porque aqui são as normas da Corregedoria para o processo eletrônico. E o processo, cada vez mais, você só vai manusear processo eletrônico, tá? Esse é um movimento aí desde 2010 do Poder Judiciário, então nada mais natural do que pedir o capítulo 11, tá? Então, olha só como é que fica aqui. Olha só, vamos lá. Então, o capítulo 2 são esses artigos, né? Você tem que ler ele, né, algumas vezes. Eu vou passar aqui com os principais pontos dele. O capítulo 3, ele é enorme, vai do artigo 26 ao artigo 189. Aqui você tem que ter estratégia. Aqui, ó, estude os artigos que já foram cobrados e alguns artigos antes, alguns artigos depois, para você não... Se você tiver tempo de ler tudo, isso é aconselhável, claro, né? E o capítulo 11? O capítulo 11 são artigos picados, ó. 6 artigos aqui, 3 artigos aqui, 3 artigos aqui, né? 1 aqui, 3 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Então, vai pensando nesses artigos, já está prontinho aí no seu material para você ler eles. E também, o capítulo 11, pessoal, tem que ler inteiro, né? O 2, então, vamos combinar assim, ó. O 2 e o 11 você lê inteiro algumas vezes. A prova está aí. É nesse momento que você tem que dar o foco aqui nas normas da Corregedoria. O capítulo 3 tem que ter mais estratégia. Tranquilo? Beleza? Analisamos o edital? Agora vamos lá. Olha o que é importante no capítulo 2. No capítulo 2, é importante você distinguir, né, correção ordinária, extraordinária e visita correcional. Tá? Como eu expliquei para vocês, o trabalho da Corregedoria é ir até as unidades de primeiro grau e verificar se estão sendo cumpridas as normas internas de funcionamento do tribunal. Os prazos, tá? Os trabalhos conforme as normas de procedimento, conferir o trabalho dos oficiais de justiça, tá? Se está em dia o cumprimento dos mandados, enfim. O corregedor vai até a unidade, o escrivão, que é o chefe ali, que é o diretor da unidade, recebe ele, todos os servidores ficam à disposição do corregedor para ele fazer esse pente fino na unidade judiciária e ver o que está ou não está atrasado. Tudo bem? A correção ordinária, pessoal, ela é fixa,
ela geralmente é uma vez por ano, tá? A extraordinária já acontece quando há necessidade e conveniência. Quando o advogado começa a denunciar que o prazo está atrasando, que o juiz não está seguindo os procedimentos, os juízes e servidores não estão seguindo os procedimentos corretos, né? Digamos assim, liga um alerta amarelo quando você tem uma visita, uma correção extraordinária. Por quê? Porque tem um problema lá e a corregedoria não quer que o tribunal seja mal falado, né? Então ele vai já atuar, digamos assim, já tentando corrigir problemas, tá? E a visita correcional, ela vem conferir, tá? Vem conferir se foi feito realmente as adequações. Tudo bem? Isso tudo são em atas, né? Tem um prazo aqui para ata, ó, 60 dias. Mas na prática, pessoal, hoje com o processo eletrônico, o corregedor já chega na unidade com o relatório pronto. Em 1 hora, 2 horas ali, ele só redige ali as recomendações e já vai para outra unidade. Tá? Esse prazo de 60 dias aqui é muito da época dos processos físicos, né? Em que você tinha que ficar pedindo informação e depois respondendo processos físicos individuais. Hoje, a impressão que dá é que a gente trabalha num Big Brother, né? Temos aqui, ó, a correção virtual, que é do parágrafo 5º. O que é essa correção virtual? A corregedoria sabe em tempo real como estão as atividades, entendeu? É o controle permanente das atividades da unidade judiciária. É como se tivesse um Big Brother olhando ali para cada servidor, não é para cada fórum, para cada vara civil, vara criminal. Não, é para cada servidor, tá? Para cada juiz. Todo mundo sabe o que está acontecendo ali na caixinha de serviço de cada um. É impressionante a tecnologia, em que ponto chegou no judiciário, tá? Ó, correição extraordinária e visita correcional, aí a ata em 15 dias, são prazos, mas eu estou dizendo que na prática, né, é meio que feito instantâneo, tá? Vamos lá. Então, basicamente a diferença ali, né, correição ordinária ela é prevista, é anunciada, a extraordinária é excepcional, não anunciada, tudo bem? E a visita também não anunciada, mas ela vem verificar se estão cumprindo e saneando as irregularidades, tá? E a virtual, ela é permanente. Permanente. Bota isso na cabeça. Beleza? Ainda importante no capítulo 2, vamos destacar... então, eu já passei aqui com vocês a modalidades de correção, né? Então, já vimos aqui, ó, modalidades de correção. Tema importante para sua prova, tá? Modalidades de correção, a partir do artigo 6º, tá? Que é bem o começo ali, que o edital cobra. Artigo 6º. Agora, a gente vai para penalidades, né? Penalidades e apuração, né? Apuração dessas penalidades. Isso aqui é importante nesse tópico, tá? Importante você também saber a diferença ali do juiz corregedor pro desembargador, que é o corregedor geral, tá? O corregedor geral, ele vai atuar no estado todo. Individualmente, o juiz corregedor que vai fazer essa tarefa, tá? Que é o artigo 8º, né? Ó, o juiz corregedor permanente, né? Ele vai, uma vez por ano, ó, ele faz a correção ordinária, tá? Uma vez por ano, beleza? Em 30 dias, ó, o juiz corregedor tem que visitar todas as unidades que ele vai fazer a correção, tá ok? O escrivão auxilia o juiz corregedor, enfim, né? Temos livros das unidades. Bom, aqui recomendo a leitura, mas vamos passando aqui, ó, para apurações preliminares, sindicantes e processos administrativos. Pessoal, eventualmente, servidores e juízes cometem irregularidades, né?
E a gente sabe que um dos princípios da administração pública é, né, o poder disciplinar. O poder disciplinar. E esse poder disciplinar, ele identifica pessoas que estão cometendo irregularidades, e se a pessoa não corrigir as irregularidades conforme o órgão determinar, ela pode ser advertida, pode ser suspensa, pode ser multada, pode ser dispensada, pode ser demitida. Pode ser demitida, tá? Então, olha só. Numa apuração preliminar, você não tem, né, definida bem a autoria. Não se sabe quem foi. Então, vamos investigar quem foi. Apuração preliminar. Pô, sei quem foi, mas é repreensão, suspensão e multa. Repreensão, suspensão e multa, basta uma sindicância. O processo administrativo em que são garantidos todas, outiva de testemunha, ampla defesa, contraditório, lá, é para demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria. Tá? Essa demissão a bem do serviço público é nível assim, crimes de corrupção, entendeu? É bem grave. Quando a dispensa é feita a bem do serviço público, a pessoa fica mais tempo ainda sem poder ser concursada novamente, tá? Aí, continuando as regras aqui, olha só, artigo 16, ó. Os juízes permanentes comunicarão à Corregedoria Geral de Justiça a instauração, a decisão final e as medidas cautelares impostas, né, revogadas ou qualquer procedimento administrativo de natureza disciplinar. Então, sempre aí, ó, Corregedoria Geral atenta os acontecimentos em relação às apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Tudo bem? Bom, então esse foi o capítulo 2, tá? Capítulo 2. Vimos modalidades de correição e penalidades. Penalidades a partir do artigo 15, né? A partir do artigo 15. Deixa eu colocar aqui. Artigo 6º, artigo 15. Mas assim, lê tudo na sequência, tá? A prova vai pedir a lei seca. Então, você tem chance aí de ver várias vezes o tema. Agora, pessoal, eu vou direcionar vocês dentro do capítulo 3. No capítulo 3, a gente vai ver vamos começar com atendimento prioritário. Isso é um tema que parece banal, simples, mas ele é muito recorrente. Então, atendimento prioritário. Esse atendimento prioritário, pessoal, é muito das filas que se formam, né, no balcão da justiça para ver processo, né, para fazer algum pedido, né, enfim. E aí é estabelecido um atendimento prioritário para, olha só, vamos ler aqui o artigo 27, para pessoas com deficiência, idosos, tá? Basicamente é a mesma história, por exemplo, de qualquer fila de banco, qualquer fila de supermercado que tem aquele caixa prioritário, né? Aqui o TJ implantou isso também. Nas normas da corregedoria, você tem que dar atendimento prioritário para as pessoas que o artigo 26 e 27 menciona. Olha aqui. Então, o artigo 26, ó. As disposições desse capítulo têm caráter geral e aplicam-se a todos os ofícios de justiça, no que não contrariarem as disposições específicas contidas em capítulo próprio. Artigo 27. Os servidores da Justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas de crianças de colo, mediante, né, quais são as preferências? Ó, mediante lugar privilegiado em fila, distribuição de senha com numeração adequada, numeração especial, né, para o atendimento preferencial. A alocação de espaço para atendimento exclusivo, né, uma beiradinha ali do balcão para o atendimento prioritário, né,
ou a implantação de qualquer outro sistema, né, observadas as peculiaridades existentes e que assegure efetivamente a prioridade. E o artigo 27A estende esse privilégio, né, às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público, que forem gestantes e lactantes. Então não é só para o jurisdicionado, não é só para aquele cidadão que vai ali fazer alguma pergunta para a justiça, é também para as advogadas gestantes e lactantes. Tudo bem? Inclusive preferência, né, nas audiências de primeiro grau, nas sessões de julgamento dos colégios regionais, tá? Poder falar antes, né? Enfim. Quando você tem ali uma sustentação oral num órgão colegiado, você tem a fila de advogados que querem falar. Então vai ser dado preferência para essa gestante, essa lactante, falar antes e poder ser liberado, ser atendido primeiro, né? Essa que é a ideia. Tudo bem? Então, atendimento prioritário tranquilo. Vamos agora, ó, para o falar um pouco do sistema informatizado. Tá? O que é importante nesse sistema informatizado? Sistema informatizado, pessoal, nada mais é do que o sistema em que vocês vão trabalhar, tá? Né? Nos processos eletrônicos. A partir do artigo 47. Então, muito do seu trabalho vai ser dentro desse sistema eletrônico. Mesmo nos processos físicos, quando você vai fazer alguma certidão, alguma coisa, você vai trabalhar dentro de um sistema, tá? Depois você imprime, coloca lá no processo físico, mas digamos assim, o controle das atividades, ele está, pelo menos o controle das atividades está no sistema informatizado, tá? Disso ninguém vai fugir, tá? Bora lá então, no artigo 47, ó. Os servidores, ó, pessoal, se você tiver, só para você ter uma ideia, eu vou ler um slide inteiro aqui. Veja quantos minutos demora. É 1 minuto, 1 minuto e meio. Então você consegue ler esse material todo que eu te passei em 1 hora, 1 hora e meia, tá? Então você consegue, até o dia da sua prova, ler 3 vezes todo esse conteúdo. E chegar, ó, tinindo com a memória fresca para o seu concurso, tá? Vamos lá, ó. Artigo 47. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço. O que é o serviço? Ele dá uma ideia, ó. Emissão de certidão, emissão de ofício, de mandados, carga de autos, etc, etc, etc. Pessoal, tudo que você quer fazer dentro de um processo, que você deve fazer dentro de um processo, que é despachos de mero expediente, certidões, ofícios, mandados para os oficiais de justiça, carga para os advogados, tramitações em geral, tudo você vai fazer dentro do sistema. Porque o sistema controla o fluxo processual, já te dá modelos, tá? Isso aí, você consegue fazer modelos para cada situação, né? Então você analisa o processo, lembra do modelo, bota o modelo, corrige alguma coisinha ali que precisa, manda para frente, o processo tramita, vai para outra pessoa ou vai para alguma diligência, enfim, uma intimação, qualquer coisa. E aí o processo vai seguindo, tá? E assim, você vai ter que, se você estiver na secretaria tramitando processos, você vai tramitar dezenas de processos por dia, tá? É um fluxo bem grande de serviço. E você tem que se manter atualizado, né? Se você não descobre uma nova funcionalidade, você começa a fazer errado, você começa a desrespeitar a norma da corregedoria. Olha, no processo que volta do perito sem perícia, você tem que fazer tal coisa. Pá, né? Ó, por exemplo, a gente vai ver com o cadastro. Quando você for cadastrar as partes, tem que ter o máximo de informações possíveis. Pô, informação faltando. Está desobedecendo a norma da corregedoria. Tem que estar completo, o seu trabalho ali dentro do sistema, tá? Né? Você trabalha com o sistema, dentro do sistema, o sistema já informa se você está em atraso, né? Informa a corregedoria se você está em atraso,
te informa se você está em atraso, você consegue deixar recados ali, como se piscasse mensagens, ó, aquele processo tem que ver, ó, ele foi para a caixinha dos prazos vencidos, né? A caixinha dos prazos vencidos é aquela caixinha que, pô, tem alguma coisa faltando aqui. Então, tudo dentro do sistema e você tem que se atualizar dentro do sistema. Beleza, pessoal? Então, ó, para efeito de divisão de trabalho, os escreventes, técnicos judiciários, oficiais de justiça e juízes, né? Cada processo vai ter um número de controle interno, além do número de série única. Então, o processo entra na comarca, né? Que tem várias varas, com um número. E esse número geralmente é um número grandão, né? E aí, para cada unidade, ele vai com aquele número da unidade. Então, o número da unidade é um número menor, porque é só os números que aquela unidade, que aquela vara recebeu, tá? Então, número de série único, número interno para cada unidade. Tudo bem? Bom, sobre sistema informatizado, né? Esses são os principais tópicos ali. Vamos para segurança do sistema. Galera, esse aqui é interessante, hein? Segurança do sistema, não só interessante, como muito sério. Segurança do sistema. Pessoal, ainda mais com a LGPD atualmente, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, você, como servidor público, manuseia dados sensíveis. Se você manuseia dados sensíveis, você tem responsabilidade com o seu trabalho em relação de não divulgar, de não dar senha, de não passar informações fora ali do segredo de justiça, tudo bem? Então, pessoal, imagina numa vara de família, né? Você vai estar no TJ de São Paulo, tem vara de família. Esposa brigando com o marido, querendo guarda, e bagunça e confusão, e menor de idade, e filho, e recém-nascido, enfim. Galera, isso são informações sensíveis, os processos, a maioria deles tramitam em segredo de justiça, né? Segredo de justiça, só as partes dos advogados têm acesso àqueles processos, né? Você não pode dar vista para um advogado que não está cadastrado num processo que tem sigilo, né? Que está sob sigilo. Você está cometendo uma irregularidade gravíssima, né? Então, toda essa situação da segurança do sistema ela é muito importante. E aqui, ó, eu vou destacar alguns artigos que já foram cobrados, tá? Aqui, por exemplo, ó, vamos lá. Olha só, uma questão que já foi cobrada, ó. No sistema, você tem que inserir dados, né? Você tem que fazer o cadastramento. Eu já volto, porque eu já vou aqui no que já foi cobrado. Mas eu já volto explicando um pouco mais. Esse cadastramento, tá? É feito por todos os distribuidores, ó. Já cadastra todos os feitos no respectivo juízo, anota a movimentação, conseguindo serviços administrativos, né? Artigo 53 e 53. Insere dados no sistema. Ó, a qualificação das partes será a mais completa possível. E aí ele dá uma ideia do que é completo. Ó, pessoa natural, nome completo, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço residencial. Vai ficar tudo disponível. Domiciliar completo, fica tudo disponível no processo, tá? Só que além de cadastrar parte e advogado, né, você vai cadastrar, quando for processo criminal, você vai cadastrar vítimas. Só que se essa vítima tiver, os dados dela estão disponíveis, se ela estiver sofrendo ameaça, o juiz pode botar sigilo nos dados da vítima. Isso já foi pergunta de prova. Olha só, as vítimas identificadas na denúncia ou queixa, o Ministério Público faz uma denúncia, né? E aí nessa denúncia ele diz que o réu, né, roubou a vítima que chama fulano, né? A vítima fulana. Aí tá os dados da vítima. Aí essa vítima começa, ó, a sofrer ameaça, coação ou ameaça grave. Então olha só,
as vítimas identificadas na denúncia ou queixa e também as testemunhas de processo criminal. Então, vítimas e testemunhas, elas podem sofrer ameaça ou coação, tá? Sejam essas de acusação, de defesa, comuns, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado, exceto quando se dar em conta coação ou grave ameaça, né? Aí o juiz defere, tá? E aí não fica disponibilizado essas qualificações, tá? E aí elas vão pedir para não haver identificação de seus dados, nem qualificação, nem endereço, porque senão o réu pode ir ou mandar alguém ir lá no endereço da vítima ou da testemunha. Falar, você vai testemunhar contra mim? Então eu vou te prejudicar. Estou te ameaçando de fazer tal coisa. Quando acontecer isso, o juiz pode tirar do sistema. Justamente porque... Então percebe a importância... Vamos supor, você está na vara criminal. Percebe a importância do sigilo? Percebe a importância do tratamento dos dados? Você vai ser cobrado por isso quando você estiver lá no TJ, tá? E, obviamente, aqui para passar no concurso, né? Então, a segurança dos dados, ó. A segurança do sistema, veja só, os níveis de acesso dos funcionários serão estabelecidos na Corregedoria Geral. Então você tem níveis de acesso que a Corregedoria Geral que estabelece. Tudo bem? Bom, eu acho que basicamente isso é o mais importante, tá? Sobre os sistemas aqui. Sobre a segurança. Beleza, pessoal? Conseguiram perceber a importância, né, da segurança do sistema? Né? Os dados têm que ser tratados com sigilo, com responsabilidade. Vamos agora para escrituração. Pessoal, isso aqui é tudo questão que já caiu em prova, tá? Principalmente os sublinhados ali já caíram em prova. Então, já é um adianto para o seu estudo, tá? Já é um foco, né, para o seu estudo. Beleza? Vamos para a escrituração, né? Artigo 80. Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões, traslados, que constarão de livros, autos de processo, papéis avulsos, né? Serão observados o seguinte requisito. Então, ó, o papel utilizado terá fundo inteiro branco, né? A escrituração será sempre feita na língua portuguesa, no vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, tá? Os numerais serão expressos em algoritmos e por extenso. Os espaços em branco serão aproveitados, tudo bem? As assinaturas deverão ser colhidas imediatamente, tá? Então, regras do que e como colocar no papel as informações do processo. Olha o nível de detalhe que a norma da corredoria chega, dizendo como que tem que ser feito o trabalho, tá? Essa que é a ideia. Você tem regras para o que você vai colocar no papel, como você vai colocar, e são regras básicas. Você não vai ficar escrevendo em inglês numa petição, né? Se você está no Brasil, você vai escrever em português. São regras básicas, mas são regras. E elas chegam nos detalhes do papel que vai ser utilizado, do que vai ser escrito, dos números, enfim. E o que deve ser evitado? Aí já é questão de prova, ó. O que não pode estar escriturado, né? Na escrituração, o que deve ser evitado? Né? Entrelinhas, ficar escrevendo as entrelinhas, erros de digitação, servidor público, pelo amor de Deus, né? Você fez aula aqui com o Sidoca, né? Você tem aula de português com o melhor professor do Brasil. Você não vai ficar fazendo erro de digitação, né? E a corregedoria vai cobrar isso. Não quer erros de digitação, tá? Omissões, emendas, rasuras, borrões, nada disso, hein? A Maíra lembrou do like aqui, ó. Bora lá. O Gilberto perguntou do endereço eletrônico. Todo servidor tem um e-mail, tá? Quando você entra no tribunal, você recebe um e-mail do TJ, tá? A vara tem e-mail próprio, né? Os órgãos têm e-mail próprio, o servidor tem e-mail próprio, tá? Mas assim, o e-mail não se confunde com o sistema eletrônico. O sistema eletrônico, você vai trabalhar dentro dele, né? Igual quando você, por exemplo, entra lá
num site que você tem que fazer um formulário, que você tem que colocar o seu RG, fazer o upload do seu RG, né? No processo eletrônico é parecido, você vai colocar as informações, aí você vai colocar a petição, vai colocar os documentos, tudo, né? Tendo subido esses arquivos no sistema, e aí o protocolo é feito tudo digitalmente, tá? Então, o que deve ser evitado também? Ó? Anotações de sem efeito, anotações a lápis, né? E quando ocorrer essas irregularidades, né? Deverão ser feitas ressalvas. E na escrituração é vedada, ó, utilização de borracha, assinatura de atos ou termos em branco, utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas, símbolos, tá? Utilização de chancela, de recurso que propicie a reprodução da assinatura do juiz. O juiz mesmo tem que assinar, não pode ficar que for dele de assinatura, né? Bom, pessoal, sobre escrituração, basicamente, o que vai ser lançado no sistema, o que vai ser lançado nas petições, como se escrever, tranquilo? Vamos agora para ordem dos serviços em geral. Esse é o grande capítulo, né? Ordem dos serviços em geral, tá? Ordem dos serviços em geral. A partir do artigo 87. Ordem dos serviços em geral. Vamos lá. Sobre ordem dos serviços em geral, ele começa falando da petição inicial. Então ele começa do começo, tá? O processo, vocês viram aí em processo civil, vocês viram aí na processo penal, o processo ele começa com a petição inicial. Então, aconteceu alguma coisa, vamos colocar um exemplo aí bem tranquilinho aí, né? Atraso de voo. Atrasou o seu voo, você vai querer entrar no juizado especial pedindo danos morais por atraso de voo. Atrasou o teu voo, você perdeu uma diária de hotel, teve que ficar um dia a mais, um monte de prejuízo ali, né? Que são abaixo de 40 salários mínimos. Com esse monte de prejuízo, você junta toda a documentação, vai para um advogado, ou se você é advogado, ou se você quer fazer sozinho, monta lá a sua petição inicial, demonstra os gastos e pede ressarcimento da companhia aérea ou de quem seja responsável. Tá? Você vai pegar toda essa documentação e vai fazer a petição inicial, tudo dentro do sistema, lógico. Olha o que diz o artigo 87. Ao receber a petição inicial ou a denúncia, né, no caso do Ministério Público apontando ali um crime, né, o ofício de justiça, a unidade judiciária, a vara, né, vai providenciar em 24 horas a autuação. A autuação nada mais é do que transformar aquele bolo de documentos e a petição inicial escrita, né, aquele bolo de documentos em processo. Né? É montar os autos. Tá? Essa autuação é montar os autos do processo. Nela fixando etiqueta, né, no caso dos físicos, né? Tudo gerado pelo sistema informatizado, oriundo do distribuidor, que atribui um número ao processo e traz outros dados relevantes. Então, você coloca essa petição inicial no distribuidor. O distribuidor, ele vai, né, encaminhar para quem foi sorteado. Quem for sorteado recebe esse processo e faz essa tramitação inicial. O e-mail, como informação, ele é importante, né? Hoje a gente tem até oficial de justiça fazendo citação por e-mail, citação por WhatsApp, né? Enfim, tudo certificado eletronicamente, mas quando a corregedoria pede o máximo de dado possível, é que ele sabe da dificuldade de algumas pessoas realmente não terem e-mail ou não terem, às vezes, né, uma referência, enfim. Alguns documentos vão faltar.
Se você tiver o máximo de informação possível, melhor, mais fácil de encontrar a pessoa, né? Se bem que aquela pessoa que quer se esconder, ela, né, vai se esconder de qualquer jeito, né? Tem gente que foge de oficial de justiça, né? Por quê? Porque é problema. É problema que está chegando para ele. Mas vamos lá. Seguindo aqui, ó. Então, ó, é dispensada a lavatura de certidão no interior dos autos de autuação. Tá. Artigo 88. O ofício de justiça fixará nas autuações tarjas coloridas, né, na posição horizontal. Então, normas aí sobre a autuação do processo, tá? Ó os volumes, ó. Esse aqui é legal, ó. Artigo 89. Os autos do processo não excederão 200 folhas. No processo eletrônico, isso não tem problema, tá? No processo eletrônico, você joga toda a documentação lá, o sistema aceita tudo, tá? Lógico, tem índice de formatações, tem especificações técnicas, mas em termos de número de páginas, não tem limitação, você pode colocar quantas páginas quiser, tá? Ó, por exemplo, o processo da falência da Oi. Pessoal, mais de 500 mil folhas. 500 mil folhas. Imagina? Então, o sistema ele aceita infinitos números. Mas se for um processo físico, a cada 200 folhas vai ter um calhamaço assim, né? Aí você tem que fazer o volume, aí você faz outro volume, de 200 em 200. Esse é o processo físico. Tudo bem? Artigo 91. Os escrivães, né, judiciais ou sob sua supervisão zelarão pela correta numeração das folhas, tá? Então, o zelo, o cuidado, numerar e arrumar, deixar bem correto ali, são normas que não precisariam nem ser ditas, mas estão aqui e a corregedoria vai poder cobrar de você, tá? Colocar corretamente a numeração. Aqui, o termo de juntada, ó. Quando é feito, ó, uma juntada de petição, de documento, né? Lavra-se uma certidão de juntada. Isso já foi cobrado em concurso do TJ São Paulo. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui porque tem muita, ó. Só questão de prova aqui, hein, ó. Parágrafo 4º do 93. Recebida a petição inicial ou intermediária, acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificar. Imagina aqui, ó, a faca do crime, a arma do crime. Você não consegue colocar no processo. Então esse objeto o escrivão retira, confere, faz o arrolamento dele, né, quantifica, lavra uma certidão, coloca essa certidão no processo, tá? Sempre que possível na presença do interessado, e depois ele mantém sob sua guarda e responsabilidade. O escrivão vai levar para casa a arma do crime? Não, pessoal. O escrivão, ele é o responsável pela unidade. A unidade recebeu uma arma de fogo, né? Ou a faca do crime. Ele vai pegar, vai colocar num saquinho, conforme a orientação da corregedoria, e isso vai ficar sob guarda. Eventualmente nem vai ficar no fórum, ele vai para uma central ali que cuida, né, de receber todos esses objetos, né? Até porque numa unidade judiciária você não tem uma segurança, tá, adequada para, né, fazer a guarda de uma arma de fogo, por exemplo, né? E aí, mas está sob responsabilidade do escrivão, ele vai ter que reservar um lugar para ficar guardado aquele objeto, tá? Continuando aqui então, ó, também questão de prova, ó, todos os atos e termos do processo serão certificados nos autos e anotados no sistema informatizado, tá? Tudo dentro do sistema, anotado né? Vai ficar gravado, vai poder ser conferido, vai ter acesso às partes, enfim. Agora uma questão de prazo aqui, que já caiu em prova também, ó. Ó, eu estou passando os artigos principais e eu grifo que já caiu em prova, tá? Então, às vezes vai ficar aqui sem uma continuidade, mas eu estou indo no que a banca já cobrou, tá? Olha só, ela já cobrou o prazo de conclusão, ó. Artigo 97. Deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de 1 dia, executados os atos processuais no prazo de 5 dias. Então, tem que ser concluso? Tem 1 dia para fazer concluso. Concluso é mandar para o gabinete do juiz, tá? E 5 dias, o juiz emitiu a ordem, mandou citar, mandou intimar, mandou fazer um ofício, mandar não sei o quê.
o servidor vai pegar esse processo e ele vai executar essa ordem do juiz. Ele tem 5 dias para isso. Então, você, servidor, tem prazo para movimentar, para fazer, para dar continuidade ao processo, tá? E isso vai ser cobrado de você, não se esqueça disso, a corregedoria vai estar em cima. Ó, passou 5 dias aqui, ó, você não fez essa intimação que o juiz mandou você fazer. Tudo bem? Primeiramente, quem cobra de você vai ser o escrivão, tá? Que é o teu chefe. Você vai chegar lá, né, recém-concursado, e o escrivão vai falar, ó, você vai fazer isso, isso e isso, e cada coisa tem um prazo e toma serviço para você. não é nada fácil no começo, mas depois você se acostuma, né? Aí, ó, uma regra de atender preferencialmente a ordem cronológica, né, os processos chegam, né, e vão ser atendidos primeiro os que chegaram primeiro, né, regra básica. Isso aqui, ó, muitas das normas da corregedoria são reflexos de normas do CPC, tá? Muito do que está aqui também está no Código de Processo Civil, beleza? Então, é isso aí. Ó, já caiu em prova, ó. Artigo 98, parágrafo 2º. Nenhum processo será entregue com termo de vista a promotor de justiça ou advogado sem prévia assinatura do relatório da carga eletrônica correspondente ao andamento informatizado ou no livro de protocolo. Para tirar em carga, tem que anotar no livro de carga. Né? Tal pessoa retirou tal processo. Tá? Até porque, no CPC, é até prevista a restauração de autos. Se acontecer alguma coisa com os autos, eles têm que ser restaurados. Tá? E quem que vai restaurar? Né? O escrivão. Mas a responsabilidade é de quem? De quem perdeu o processo. Então, isso sempre vai ficar anotado. Tirou de carga, tem que estar assinado. Bora lá. Continuando aqui, ó. Artigo 99. Nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos prazos legais. Ó, você falou que o processo está 2 anos sem citação. Olha essa regra aqui do artigo 99. Nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos prazos legais ou fixados, ou ficará sem andamento por mais de 30 dias, no aguardo de diligências, informações, respostas, ofícios, requisições, providências. Pessoal, 30 dias paralisado no cartório. É muito tempo? Nossa, 30 dias você nem vê passar. Mas é proibido? 30 dias parado, já vai ligar um sinal amarelo na corregedoria. Tem atraso. Né? Ordem, cumpra. Não cumpriu? Liga o sinal vermelho. Espera aí. Você está desobedecendo aqui uma ordem da corregedoria? Enfim. Na teoria, é lindo. Na teoria, um processo civil, ele termina em 6 meses com perícia e tudo. Na prática, né? Na prática, a teoria é diferente. Tudo bem, pessoal? Mas no seu concurso vai ser cobrado que é 30 dias, tá? Que é 30 dias. Então, 30 dias não pode ficar um processo parado aguardando diligência. Beleza? Decorrido ao prazo de 30 dias, o ofício de justiça reiterará a diligência uma única vez. Em caso de não atendimento, será aberta a conclusão ao juiz para as providências cabíveis. Tá, pessoal? Então, tá 2 anos sem citar o réu. Por que não citou o réu? Né? É por falta de movimentação do judiciário? É por falta de informação? Onde que está o erro? Enfim. Mas vamos lá. Deu 30 dias, vai ser feita uma notificação aqui pela... O ofício reiterará a diligência. Né? Não foi feita a diligência, aí o juiz vai tomar as providências cabíveis. Então, o juiz vai estar... O juiz, no caso ali, ele é o maior fiscal da unidade, tá? Porque como ele é o responsável pela unidade e pelos processos que ele cuida, então ele fiscaliza o trabalho, né, próprio, óbvio, e o trabalho dos seus servidores. Então, o juiz e o escrivão, eles são os fiscais ali do andamento do processo, tá? Deu 30 dias, o juiz reitera. Não cumpriu, o juiz vai tomar as providências cabíveis, tá? E providência cabível entenda sindicância e tal, e processo administrativo, né? Vamos lá, vamos para mandados agora, pessoal? Vamos lá. Mandados.
Pessoal, a norma da corregedoria, quem aí se assustou quando viu pela primeira vez as normas da corregedoria? Beleza? Então vamos falar dos mandados aqui, ó. Então, o artigo 105 fala uma regra básica, né? Constarão nos mandados o número, né, a ordem, vedações aqui, né? Que o oficial não pode receber dinheiro, tá? O oficial aqui tem que se apresentar, tudo bem? Os endereços dos destinatários, porque o oficial vai a algum lugar entregar alguma coisa, tudo bem? Um papel, enfim. Já caiu em prova ó, a seguinte pergunta, o artigo 108. Os mandados de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça, mas encaminhados ao instituto, tal. Então, olha só. Existe um instituto de identificação Ricardo Gumbleton Daunt IRGD, para onde vão todos os mandados de prisão, tá? Então, no cível, o juiz manda o oficial ir lá e fazer a penhora, fazer a intimação no processo cível, tá? Mandado de prisão, foi expedida a ordem de prisão, vai para o Instituto Ricardo Gumbleton Daunt. Isso já foi questão de prova, tá? Então, o mandado é nada mais do que a ordem para o oficial de justiça cumprir alguma coisa, ou entregar um papel, ou fazer uma diligência, ou fazer uma prisão, né? No caso aqui, a prisão, as varas criminais mandam para esse instituto e o instituto que vai, então, trabalhar esses mandados de prisão. Vamos seguindo aqui então, pessoal. Os mandados... Olha só, artigo 109, né? Nas certidões de expedição e de entrega de mandados constarão o nome do oficial de justiça a quem foi confiado e a data da respectiva carga. Por quê? Porque depois, estourou o prazo do mandado sem ser cumprido, você sabe quem está com o processo atrasado. Tudo bem? Artigo 110. Mensalmente, o escrivão relacionará os mandados em poder dos oficiais de justiça, além dos prazos legais fixados, comunicando ao juiz corregedor permanente para as providências cabíveis. Então, olha só. Mensalmente, o escrivão, olha só. O escrivão, ele expede os mandados. Né? Junto com a assinatura do juiz, ou então algum servidor ali, ele faz a expedição de mandados. E ele sabe o tanto de processo de mandado que ele enviou para cada oficial de justiça. Aí, mensalmente, ele vai mandar um relatório para o corregedor. Ou seja, o corregedor está lá quietão. Vem cá, me dá o relatório tal, me dá o relatório tal. Aí chega o relatório dos mandados e nesse mês foi expedido 100 mandados, mas foi cumprido 90. E esses 10 mandados? O corregedor vai direto lá no oficial de justiça. Ó, tem 10 mandados atrasados aqui. Tem 10 mandados atrasados aqui. E aí? O que o oficial vai fazer? Vai trabalhar mais. E assim, é sempre um sistema de faz uma ordem, distribui essa ordem para a pessoa que tem que cumprir. Manda um relatório para o corregedor. O corregedor vai cobrar depois a realização daquelas... Então, especificamente sobre os mandados, mensalmente o escrivão vai comunicar. Isso já foi questão de prova, tá? Agora a famosa carga dos autos. Famosa consulta e carga dos autos. Esse é um assunto próprio, pessoal. E eu acho ele legal. Consulta e carga. Não confunda, tá? Consulta e carga. Consulta é ver o processo, tá? Consulta é ver o processo. Carga é retirar o processo e levar para o seu escritório, o advogado, o membro do Ministério Público, tá? Na consulta, você pode pegar o processo físico, olhar no balcão, ou pode ter dado acesso ao sistema para você ler no balcão. Então vai ter um computador para você poder ler o processo, anotar o que você quiser, etc. Se não for segredo de justiça, porque segredo de justiça é só para as partes e para os advogados das partes. Carga. Você tem um prazo para cumprir, você vai precisar do processo todo? Toma o processo todo, assina aqui o livro de carga, leva o processo embora. Traz daqui, né? Tantos dias a gente vai ver os prazos aqui. Beleza? Vamos lá aqui então, ó.
artigo 157. A gente vai ler o artigo 157, que já foi cobrado em prova e que fala do acesso aos autos. Então, olha só. O acesso aos autos judiciais e administrativos de processo em andamento ou findo, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça. Galera, quando faz um quando, um exceto, um porém, uma ressalva, pessoal, isso aqui é muito importante. Então, vamos ler sem esse quando aqui, ó. O acesso aos atos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos, mesmo sem procuração, é assegurado aos advogados, estagiários de direito e ao público em geral. Então, o processo é público, regra geral. O processo é público, exceto quando estiver sujeito a segredo de justiça. Tranquilo? Regra simples. Vara de família, tem algum processo lá que é público? A maioria é segredo de justiça. Porque envolve direitos sensíveis das pessoas, né? Direito da personalidade, tá? Dados sensíveis, direitos da personalidade. E como que é esse acesso? Ó, por meio de exame em balcão. Então, encosta a barriga lá no balcão, né? Chama o servidor, pede o processo e lê ali, ó. Pá, 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 pá. Esse é o acesso aos autos. Ou, se for eletrônico, vai acessar eletronicamente, né? Ou sessão administrativa, né? Podendo ser tomados apontamentos, solicitada cópia, né? Pode tirar cópia, pode escanear, se tiver um scanner portátil. Olha, pessoal, percebe como que a regra da corregedoria ela tem que ser atualizada sempre? Por isso que você tem que estudar a norma da corregedoria com o texto último atualizado? Veio uma tecnologia nova, tem que estar aqui. Permite ou não permite? Permite. Aí vai lá uma resolução do órgão especial do Tribunal de Justiça, da Corregedoria, né? Que vai lá e altera a norma da Corregedoria e inclui aqui, ó, cópia refográfica, scanner portátil. Você acha que em 1980 a regra da Corregedoria previa scanner portátil? Não. Por isso que a norma da Corregedoria ela se atualiza todo semestre. Você tem atualizações periódicas, porque tem novidades legislativas no CPC, novidades legislativas em leis específicas, né, no Código de Processo Penal, tá? Tem novidades tecnológicas, ó, scanner portátil, né? Um dia o tribunal falou, não, vamos permitir o scanner portátil, já agiliza a nossa vida, não precisa ficar fazendo carga para fazer cópia, beleza? Então, por isso que a norma da Corregedoria está sempre em mutação e você tem que estudar o texto, o último, mais atualizado possível, tá? Ó, máquina fotográfica, vedado nessas hipóteses o desencarte das peças, não pode ficar abrindo e desmembrando o processo, tá? E aí, vamos ler o quando, ó. Quando não sujeito a segredo de justiça. Então, quando tiver no segredo da justiça, não vai ter acesso ao público em geral, tá? Com o segredo de justiça, não tem acesso ao público em geral, tá? Aí tem mais regras aqui importantes, artigo 161 importante, tá? Vamos para o 167, que já foi cobrado em prova. Vamos lá, 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Se intimado pessoalmente, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora do cartório, né, e incorrerá em multa. O advogado, ó, deve restituir no prazo legal os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Tá? Se intimado pessoalmente, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista. Então, tem o prazo legal, 5 dias ou 10 dias, dependendo do ato que ele for fazer, né, ou 15 dias. Não devolver os autos, ele vai ser cobrado. Devolva os autos em 3 dias. Se ele não devolver os autos depois de cobrado, porque expirou o prazo legal dele devolver, tá lá o processo no escritório e o processo tendo que ser tramitado. Devolve aqui o processo para a gente tramitar. Tem 3 dias, não devolveu, perde o acesso aos autos. Isso já caiu em prova, tá? Por quê? Vai fazer parte do seu dia a dia, dar carga vista do processo fora do cartório, tá? E o advogado vai pegar e não vai devolver. Vai acontecer.
Vai acontecer. É certeza que vai acontecer. Todo dia acontece. Então você vai ter que intimar ele, em 3 dias não devolveu, ele... É possível até mandar oficial de justiça ir lá buscar esse processo, e aí ele perdeu o visto do processo, acabou. Tá? Mas em 3 dias ele tem que, depois de expirado o prazo legal, ele tem que se manifestar. Pessoal, agora a gente vai entrar no último capítulo aí, ó, capítulo 9, e vai falar sobre o processo eletrônico, né? Então, vamos começar aqui, ó, processo eletrônico. A aposta, pessoal, em cair processo eletrônico, ela é muito grande pelo simples motivo de que cada vez mais o processo, ele é eletrônico. E se ele é eletrônico, ele faz todo o sentido o Tribunal de Justiça fazer perguntas sobre o processo eletrônico. Beleza? Faz todo o sentido ele fazer perguntas sobre o processo eletrônico. Então vamos lá. Sobre o processo eletrônico, olha só, artigo 1189. O processo eletrônico é o processo judicial cujas peças, documentos e atos processuais constituem um conjunto de arquivos digitais. Então, por exemplo, a petição inicial. Tem um monte de escrito da petição inicial e um monte de documento. E isso é um bloco de documento que é protocolado lá no distribuidor e o distribuidor manda para a unidade judiciária adequada. Então, esses arquivos digitais, esses blocos de arquivos digitais é que formam o processo eletrônico. E aí você vai ali por abas, né? Você clica, aparecem os documentos, você pode acessar os documentos. Aí tem uma outra etapa processual com outro bloco de documentos. E esse conjunto de arquivos digitais, ele é o processo eletrônico. Tá? São uploads, né? Aí tem o trabalho do servidor, o trabalho do juiz, o trabalho do escrivão, vai intercalando esses trabalhos, aí a parte apresenta mais um documento, aí tem uma audiência, a audiência vai estar no sistema, enfim, sucessivamente, né? Vai sendo realizados atos processuais, conforme o processo civil, conforme o processo penal. Beleza? Então, esse conjunto de arquivos digitais, eles tramitam e podem ser transmitidos, comunicados, armazenados, consultados, tá? Tudo dentro da lei do processo eletrônico, tá? Artigo 1190. O sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo será utilizado como meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Tudo dentro do sistema. Comunicação, transmissão, né? Tramitação, trabalho. A gente vai trabalhar dentro do sistema. Você, servidor, vai operar esse sistema. Tudo bem? Agora uma perguntinha que já caiu em prova. Olha só. O acesso ao sistema será feito no site do tribunal, tá? Na internet, por pessoa credenciada com certificação digital, entre conveniados, né? Por meio seguro, nos sistemas internos por magistrados, servidores, funcionários, terceiros autorizados, tá? Então tem sistema interno, tem sistema do site, tem os convênios e o uso, isso já caiu em prova, o uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que venha a causar prejuízo às partes ou atividade jurisdicional, importará bloqueio do cadastro do usuário sem prejuízo das demais combinações legais. Então a norma da corregedoria, ela já coloca uma penalidade. É justo você tomar uma penalidade? Claro que é justo, pessoal. Os jurisdicionados, as pessoas que vão à justiça, elas querem um trabalho bem feito. Aí você entra na justiça e é prejudicado porque um servidor espalhou uma informação ou fez alguma coisa no processo? A primeira coisa que o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio aí dos órgãos de fiscalização, corregedoria permanente, corregedoria geral, vai fazer é bloquear o usuário do sistema. Deve penalizar sim. Mayra, futura aprovada. Mayra, você é uma futura aprovada. Você vai usar inadequadamente o sistema? Ou você vai usar o sistema conforme a corregedoria? Ó, você entrou no Tribunal de Justiça.
O Tribunal de Justiça tem normas da corregedoria. Ela manda você usar adequadamente o sistema. Você vai usar inadequadamente o sistema? Não, porque você foi nosso aluno aqui e você sabe que se você usar inadequadamente o sistema, a primeira coisa que vai acontecer com você é ser bloqueada. E se isso representar um crime, o que você fez de inadequado, você vai ser processada. Criminalmente, administrativamente, vimos aqui, ó, penalidades e formas de apuração, ó. Você pode sofrer uma sindicância se você não sofreu um processo administrativo para ser dispensada. Beleza? Então use adequadamente o sistema, isso já foi questão de prova. Tá? Pessoal, o pessoal está empolgado aqui, mas a gente já está chegando no final, tá? Infelizmente, a gente já vai ter passado pelas principais normas aqui, tá? O artigo 193 fala de nunca foi cobrado, mas é importante, são artigos importantes. Ó, 193. É de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada da identidade digital, não sendo oponível em nenhuma hipótese a alegação de uso indevido. Pessoal, cada um vai ter sua chave de acesso, é um token com certificação digital, que você vai ter acesso ao sistema por meio dele, e você tem que manter em sigilo a senha. Você não vai ficar passando sua senha para outras pessoas, tá? Tranquilo isso aqui, né? Você não passa senha de banco, você vai passar senha de processo? Não passa, né? Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente por meio de certidão digital. Então a certidão digital, pessoal, é a sua nova caneta. Você vai assinar os documentos, você vai fazer um documento e vai... É o seu novo carimbo, né? Novo carimbo. Você vai fazer a intimação e você vai carimbar com a sua certificação digital. Então, todos os processos serão assinados eletronicamente com certificação digital, tá? É uma certificação dizendo que você, servidor, né, Mayra, né? Mayra, você vai receber um token com uma certificação digital e quando você mandar intimar uma testemunha, mandar intimar um réu, você vai carimbar com esse token, um carimbo digital, né? Quem aqui faz o imposto de renda com certificação digital, já tem certificação digital, ou já é concursado, já sabe como é que funciona? Você tem, ela é tua caneta, ela é teu carimbo, né? Você vai dizer que aquele documento foi feito por você depois que você faz a certificação nele. Tudo bem? E tudo eletronicamente. É isso aí, pessoal. Aqui a consulta, ó. Vamos para o 1194. Uso inadequado é um tema importante. Deixa eu colocar aqui, ó. Uso inadequado, já foi cobrança de prova. Aí eu coloco aqui para... Depois, pessoal, tira print da tela aí, porque estão os principais artigos, tá? Lembrando que pode cair os artigos anteriores, os artigos posteriores, tá ok? E acesso aos autos. Então agora a gente vai entrar no último tema, tá, pessoal? Acesso aos autos. Se você tem mais alguma dúvida, né? Pode mandar aqui, né, pra gente aqui no YouTube, tá? Pode entrar em contato com os canais do Focus. Beleza? Vamos lá. Reta final agora, hein? Acesso aos autos, artigo 1124. Amém, Daiane, que todas essas explicações estejam no dia da prova, tá? E essas explicações, pessoal, eu fiz estatisticamente usando as últimas 5 provas, tá? Sublinhei artigos que foram cobrados nas últimas 5 provas. Então, chance de cobrar é enorme, né? Eu quero aqui acertar pelo menos 4 das 5 questões e, né, que a quinta questão vocês acertem pela competência de vocês. Né? Não, e também acertem as demais, porque mesmo eu tendo acertado a questão, você tem que ter entendido. Então, o mérito está nisso, você ler, entender e conseguir, mesmo sob pressão, a prova meio confusa. Detalhe, não brigue com a prova. Tente pensar qual que é a questão mais certa. Se você acha que foi mal escrita a questão, tente ver qual que é a mais certa. Lembre sempre, o que ele está perguntando. Se ele está perguntando a certa ou a incorreta, né? Se ele está perguntando a correta, qual é a mais correta, a incorreta, qual é a mais incorreta. Não brigue com a banca, se adapte para você fazer o máximo de ponto possível, não depender de recurso, tá? Vamos lá. Então, artigo 1124,
1224, é livre a consulta no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as movimentações processuais, né, inteiro teor das decisões, sentenças, acórdãos, mandados de prisão registrados, né, no Banco de Monitoramento de Prisões. Então é livre a consulta, tá, das decisões, sentença, acórdãos, mandados, etc. Parágrafo 1º. É livre a consulta, né, exceto se tiver sigilo em alguma questão aqui, tá? Mas, ó, sentença é pública, acordo é público, tá? O advogado, o defensor público, as partes do Ministério Público cadastrados e habilitados nos autos terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico, tá? Quem está cadastrado ali tem acesso a tudo. Parágrafo 2º. Os advogados, defensores públicos, procuradores e membros do Ministério Público não vinculados ao processo, ou seja, ele não é advogado no processo, né, ele não trabalha naquele processo, né, previamente identificados poderão acessar todos os autos processuais armazenados, salvo no caso de sigilo. No caso de sigilo, só fica às partes esse acesso. Tudo bem? As partes e aos advogados cadastrados. Artigo 1225. Né? Os processos eletrônicos que tramitam no processamento eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, em segredo de justiça, só poderão ser consultados pelas partes e procuradores habilitados no processo. Tudo bem? Então, se tem segredo de justiça, só vai ficar para aquelas partes ali poderem acessar, tá? Lembrando que todos os artigos são importantes, mas eu vou seguir aqui porque já foi cobrado em prova. Olha só, parágrafo 2º, ó. A indicação implica a impossibilidade de consulta dos autos por quem não seja parte do processo. Óbvio, nos termos da legislação específica. E é presumida a validade até decisão judicial em sentido contrário, de ofício a requerimento da parte. Se é segredo de justiça, só para as partes e para os advogados das partes. Isso aqui está sendo até retórico, repetido, já foi cobrado em prova, você tem que saber isso, você não pode dar acesso para quem não está cadastrado se é um processo que tem sigilo, tá? Não pode dar acesso para todo mundo, senão você vai estar inferindo normas da corregedoria, tudo bem? Agora aqui, ó, vamos para o último artigo aqui que já caiu em prova aqui que eu separei para vocês. Artigo 1238, a criação de modelos de grupo de usuário realizar-se-á a partir de modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado, somente permitido para essas categorias. Então, é possível criação de modelos para trabalhar, tá? Isso facilita muito, muito, muito o trabalho. Tudo bem? Aqui, ó, artigo 1237, ó. Na elaboração dos documentos, serão utilizados os modelos de expediente institucionais padronizados, autorizados e aprovados pela corregedoria. Os modelos institucionais possuirão a respectiva movimentação vinculada, a fim de garantir estatísticas fidedignas. Pessoal, o tribunal, a corregedoria, não só ela monta os modelos, como aqueles modelos eles contam para fins estatísticos. Então, assim, você tem que fazer conforme. E além disso, vai contar na estatística. Então, aqui como é que fala? Tá premiando quem faz corretamente. Porque além de mostrar que fez, conta e isso é um somatório estatístico para a secretaria. A secretaria, pessoal, a melhor vara é a que cumpre tudo o que tem que fazer no menor prazo possível. Essa é a melhor unidade judiciária. Tudo bem? E isso é reconhecido pela corregedoria, isso demonstra que a equipe está bem treinada, está atendendo bem o fluxo de trabalho e tudo mais. Muita satisfação poder ajudar vocês nesse momento. Forte abraço e até a próxima, hein?